durante a análise de impacto regulatório, nós não costumávamos fazer uma reunião tão grande como essa, chamando as partes interessadas de uma maneira tão maciça. Nós chamávamos uma ou outra e conversávamos para nos subsidiar de informações. Só que o ano passado também nós participamos da discussão de um guia de análise de impacto regulatório que foi elaborado pela Casa Civil. E nesse guia, ele recomenda como uma boa prática a gente chamar reuniões de comissão técnica já no início do processo. Então, nós estamos testando esse guia. Então, vocês são o nosso primeiro piloto. Então, nós estamos chamando a maior parte possível dos participantes, né, para nos subsidiar com informações. Então, esse é um momento importante. Nós contamos muito com vocês para que vocês nos passem as informações que vocês acham importante, para que a gente seja bem alimentado de dados e que a gente possa dar prosseguimento aos estudos. Quanto mais informações nós tivermos, melhor será a qualidade do trabalho. E aí, dando continuidade ao estudo, lá na frente, sempre a nossa linha de base é a não ação, é não fazer nada. E talvez nos estudos comparativos lá na frente das opções de medidas regulatórias, nós cheguemos à conclusão que não fazer nada também seja uma boa opção, talvez a melhor opção. Então nós não queremos criar aqui falsas expectativas. Talvez lá na frente, de acordo com o estudo, a gente chegue à conclusão que é melhor não fazer nada. Então, já estou alertando que pode ser que isso aconteça. Pode ser que não. Por isso é que nós estudamos. Por isso que, mais uma vez, eu falo. Quanto mais informações vocês nos derem, melhor para nós e melhor para vocês. Porque assim a gente consegue fazer um trabalho com maior consistência. Certo? Então, não tenham medo de falar. Repassem as informações. Todas as informações são importantes. Esse é o primeiro momento de discussão. O fórum permanece aberto. A qualquer momento vocês podem entrar em contato conosco e repassar informações, dados que vocês talvez não tenham aqui em mãos, mas vocês podem encaminhar para nós futuramente. E aí a gente vai avaliando. Okay? Tudo isso é importante, muito importante para nós. Então, no primeiro momento é isso, que a gente precisa deixar claro aqui. O Raimson e a Raquel vão fazer uma apresentação para vocês sobre como funciona esse processo de análise de impacto regulatório, para que vocês tenham ciência de como ele funciona. E porque quando a gente está trabalhando em algo que a gente sabe quais são as etapas futuras, é muito mais tranquilo, assim você meio que não sofre, não tem tantas expectativas, você não vai sofrendo por antecipação, você sabe mais ou menos onde você está caminhando e sabe como que você pode nos apoiar, né? É muito importante esse apoio de vocês. Vejam que o tempo todo eu estou falando, nós precisamos das informações que vocês têm, porque o setor produtivo são vocês, nós somos o regulamentador. E nós vamos fazer esse trabalho melhor ou pior, dependendo das informações que vocês facilitarem. Certo? Porque depois, em desenvolver uma futura metodologia regulatória, ele poderá ou não resolver o problema de sua essência, baseado nas informações corretas ou não. E quanto melhor for, mais assertivo for essas informações, melhor vai ser os resultados regulatórios lá na frente. A gente se preocupa muito com a efetividade da regulamentação. Acertar a primeira vez para nós também é importante. Isso reduz custo para a sociedade, reduz custo para vocês, reduz custo para todo mundo. E a gente consegue ter um produto melhor no mercado. E todo mundo tem essa preocupação de fornecer produtos melhores para a população. Se a gente conseguir fazer isso com um custo menor, melhor, né? É um ganha-ganha. É para isso que a gente está aqui, tentar regular esse mercado para que todo mundo seja favorecido. Bom, nós estamos num período de transição dentro da diretoria da avaliação da qualidade. Hoje eu estou chefe da divisão de qualidade regulatória. Provavelmente nas próximas reuniões de vocês, o Fernando Goulart deve assumir a divisão, então quem deve acompanhá-los deve ser o Fernando. Então, mas isso é normal dentro da diretoria, é um processo, esse fluxo é normal e devo permanecer na divisão, né, na área. Então, se precisarem de alguma coisa, né, o pessoal que já me conhece há mais tempo,
estou sempre à disposição, né? Senão não dá de conta, eu saio direto, aqui a gente é tudo servidor, permanece tudo dentro da casa, ok? Então é isso, um bom trabalho para vocês, fiquem à vontade, perguntem, não tenham medo, perguntem, esse momento é para vocês participarem mesmo. Nós providenciamos ali um café para vocês, infelizmente nós não temos grandes recursos, então esse café ele foi com sangue, suor e lágrimas, mas ele deve ser delicioso, e fiquem à vontade e bom trabalho a todos. Eu vou acompanhar na medida do possível aqui e qualquer coisa a gente vai trocando informações. Ok? Vamos lá? O Harrison está nervoso com o horário. Só avisando que a reunião está sendo gravada. Isso que eu ia. Em primeiro lugar, bom dia, meu nome é Harrison. Essa é a Raquel, vocês conhecem bem, nós dois estamos conduzindo esse estudo. Além de nós dois aqui, tem do Imetro, o Fernando, que a Regiane já apresentou, que pode vir a ser logo o novo chefe da divisão. Aqui a gente tem o Pedro, que vai acompanhar isso tudo, porque ele é da divisão de fiscalização. A Roberta Chamusca, que acho que aqui a grande parte já conhece das CPs de construção civil, que é da área de regulamentação, que depois vocês vão entender um pouquinho de estrutura, e o Henrique, que é assessoria da diretoria. O diretor não pôde vir hoje, ele ia estar bem, mas teve uma emergência. Ele está em São Paulo, ligou agora de manhã para mim, já preocupado, assim, querendo dar mais atenção para vocês, mas infelizmente ele está em São Paulo, vai começar aqui para Brasília. E o Henrique é arquiteto, então vamos explorar bastante esse conhecimento. Só um aviso, como o Fernando falou, a gente na verdade queria fazer a transmissão ao vivo, online, dessa reunião, mas é uma coisa que nós não fizemos no Metro, e aí esbarramos em questões de infraestrutura, técnica, e aí o que a gente vai fazer aqui, caráter experimental, provisório, é tentar gravar para até avaliar depois, como é que ficou, até para a gente justificar depois, futuramente, a gente ter essa estrutura montada aqui, para não ter que ficar fazendo de forma improvisada, como vocês estão vendo aí. E essa aqui é a ideia da apresentação, mas dependendo da dinâmica, né, a gente vê como é que a gente evolui. Né? Se a ideia de ter, a gente vai fazer uma apresentação do Imetro, um nivelamento geral sobre o Imetro, sobre a diretoria, sobre escopo, competência da diretoria, como é que é o processo que nós estamos conduzindo, que vai, por fim, chegar a uma decisão se qual medida regulatória vai ser adotada. Aí, posteriormente, essa apresentação, os demandantes, né, a Biel e a Braes vão fazer, mas vão trazer as informações que eles nos trouxeram para justificar o pleito. E aí, a partir disso, depois dessa apresentação, eu acho interessante fazer um intervalo, mas dependendo da dinâmica do tempo, a gente pode, isso seria, acho que todo mundo vai querer fazer um intervalozinho, e depois a gente volta, aí vai ser o debate. E aí vai ser fundamental todo mundo participar, falar, porque a gente está aqui em função maior nossa que ouvir. Né? E a partir do que a gente ouvir, a gente colher de informações mais os dados que nos for enviado, a gente vai formar uma percepção, uma opinião, vai fazer uma recomendação e, posteriormente, a diretoria, a partir dessa recomendação, vai tomar uma decisão. Então, antes de começar, eu achei interessante que cada um fizesse só se apresentasse, falasse quem é a instituição, rapidamente, para a gente se situar. Novamente, bom dia a todos. Pedro, Divisão de Vigilância de Mercado do Imetro. Roberta Chamusca, sou da assessoria de medidas regulatórias aqui da diretoria. Lídio Bandeira, estou representando aqui o Síndico do Rio de Janeiro e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Priscila Barroso, sou gerente de qualidade e assistência técnica da Grafisa. Suzana Faro, sou gerente de projeto da Cirela. Bela Verdade, sou arquiteta, Caixa Econômica Federal, gerência de habitação do Rio de Janeiro. Norival, eu represento a Federação do Comércio e o Secov São Paulo. Tiago Barreiros, eu sou pesquisador de PD.
Daiane Kotuski, sou engenheira da ABIS, Associação Brasileira da Indústria de Madeira. Kátia McCord, eu sou consultora da ABSEM, Associação Brasileira da Indústria do Carro. Paula, eu estou representando o Instituto Aço Brasil. Acredito que fique aqui no canto. Bom dia, meu nome é João Queiroz, eu trabalho na Eletrobras, no Corcel, na parte de edificações. Eduardo Rosa, eu represento a ASPEC PVC, a Associação Brasileira dos Esquadrias PVC. Bom dia, eu sou a Thaís Filho da ABNT. Bom dia, meu nome é Cláudio, sou do Instituto Brasileiro do PVC. Bom dia, sou Marcelo Gadelha, trabalho na Divisão de Qualidade Regulatória junto com os colegas. Leandro Agüero, representante do laboratório da Problemática. Karina Nata, do IBEL, que é o Instituto de Programa de Certificação. Felipe Dix, da ABNT. Alberto Cordeiro, da FEAL, vice-presidente de qualidade. O Caetano Valverde, vice-presidente da ABIS. Silvio Carvalho, gerente técnico da Abravida. Gabriel Rosa, da ABV, Associação Brasileira de Vidraceiros. Luiz Jorge Pinheiro, da ABVidro, consultor. Ricardo Assoni, Instituto Palma Mor da Qualidade. Eu sou Henrique, estou como assistente do diretor do Anticonf. Eu sou Marita Reis, sou arquiteta e estou representando a Associação Brasileira do Audiovisual. Vera Fernandes da Xixi, sócia diretora da Félix. Fernando Rosa, gerente geral da FEAL, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Fabrias de Alumínio. Hélio Luiz Ferreira, representa a Coab Minas. Maurício Presente, CCV. Ângelo Justo, Tecomate, Laboratório de Ensagem em Recife, Pernambuco. Bom dia a todos, meu nome é Rony Ronda Maguto, estou representando o Ciantec. Bom dia, eu sou a Michele, engenheira civil e diretora técnica do ITEC, que é o Laboratório de Ensaios. Roberto Papais, presidente do ITEC. Rafael Banhos, jurídico da Abraesp. André Freitas, eu sou o presidente executivo da Abraesp, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Esquadrias Padronizadas. Edson Fernandes, presidente executivo da ABE, Associação Brasileira de Indústrias de Esquadrias. Rodrigo Santos, Departamento Técnico da ABE. Bom dia a todos. Robson Campos, gerente técnico da Associação Brasileira das Indústrias de Portas e Janelas Padronizadas, secretário da Comissão de Estudos da ABNT de Esquadrias, ABNT CE 191. Bom, ok, vamos lá então começar. Edson, depois a gente pode circular a lista de presença para todos, né? Já está. Divulgar. Disponibilizar divulgar por e-mail, a gente fala. É assim que todo mundo quer acompanhar. Então, fique à vontade, a apresentação, durante a apresentação, se tiverem interromper, fazer perguntas, questionamentos, fique à vontade durante a apresentação. Então, qual é o objetivo central dessa reunião que a gente discutir, né? Existe um problema regulatório, um problema esquadrias, que justifica alguma medida regulatória do meio. Então, essa que é a questão principal que a gente quer discutir aqui. E isso, vocês vão ver que isso é fundamental, um dos passos principais para todo o processo que vai seguir até a decisão. O que a gente vai falar aqui, né? Para fazer um nivelamento, a gente vai fazer brevemente a apresentação, né, sobre métodos, sobre a diretoria de avaliação da comunidade. Essa apresentação será enviada no grupo? R$200. Competência normativa do método, por exemplo, o método ele tem competência legal para regulamentar o que, em particular, esquadrias, até onde poderia vir essa regulamentação. A gente vai brevemente mostrar aqui para você o escopo de regulamentação no que diz respeito à área de avaliação da conformidade. A gente vai fazer uma apresentação um pouquinho mais extensa sobre medida regulatória. Isso aqui é importante por quê? Porque geralmente todo mundo que vem no método ou olha para o método imagina a gente em particular como uma entidade que faz programa de certificação compulsória. Então a gente já está caminhando já há algum tempo no sentido de chegar mais como um regulador dentro de um escopo específico, que uma das medidas possíveis é a certificação. Há outros tipos de medidas que podem ser adotadas. Inclusive, a gente chegar à conclusão que, no caso de esquadrias, pode ser uma dessas medidas alternativas, que não seja a certificação compulsória.
só para a gente ter esse enganamento, para ter esse entendimento. Está sozinho aqui. E por fim, aí a gente vai falar sobre como é que é o processo de tratamento dado de novas solicitações, como é que até onde a gente já caminhou nesse estudo específico. Vocês vão ver que tem bastante informação já, mas de alguma certa forma ainda está no início. Né? Contém ansiedades. Imaginou também que isso aqui não é uma reunião que vai sair daqui e vai dizer, olha, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente está ainda em fase de discussão. Dessa maneira, a gente quer, geralmente quem conhece, quem já participou das CTs, sabe que as reuniões de CT são discussão do regulamento especificamente. E o que acontece? Muitas das discussões que a gente vai ter pode ser que estejam lá depois. Né? Então a gente vai trazer essa discussão para antes do processo decisório. Essa é a ideia. E a diretoria também planeja, está pensando em trabalhar nesse modelo também. Então pode ser que os próprios que participam mais, né, desse formato de reunião com mais frequência. Então vamos lá. Uma apresentação aqui. Bom. Diga aí para você, Raio. Anderson, você quer um negócio para virar os slides? Thank you. Ele estava com a apresentação. Uma apresentação Essa para ver? Tecnologia não é nosso forte aqui, né? E no meio é o laser forte. Bom, vamos lá. O IMET é uma carteira pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e do Comércio. Ela foi fundada em 73 e é o órgão executivo do CIMETRO, né? O IMETRO tem diversas atividades, diversas competências. Uma delas é a que a gente vai tratar aqui hoje, né? Que é a área de regulamentação, avaliação da conformidade. Mas o IMETRO também tem uma parte de metodologia científica industrial, tem laboratórios de padrões primários, desenvolvimento de novos métodos de medição, que fica lá nesse... Esse aqui também tem laser? Tem, no meio. Meio laser point. E aqui é o nosso laboratório, né, que fica lá em Xerém. Aqui também o IMETRO tem uma outra competência normativa na área de metrologia legal, que é a regulamentação dos instrumentos de medição, os pré-medidos, que também fica lá lotado no campus de Xerém. Tem a parte de acreditação de laboratórios, cuida da laboratórios de calibração, laboratórios de avaliação de produtos, de organismos de certificação. Você tem a área de avaliação da conformidade, que é própria da nossa diretoria, que cuida da regulamentação de produtos e serviços. E tem essa atividade do ponto focal de barreiras técnicas de exportação. É uma entidade responsável no Brasil para fazer as notificações em função do acordo do TBT. O IMETRO ele é parte de um sistema, ele foi criado como parte do sistema chamado CIMETRO. O CIMETRO foi criado em 73 e dentro do CIMETRO você tem o COMETRO, que foi criado para ser a entidade normativa do sistema, e o IMETRO foi criado para ser o órgão executivo, o executor das secretarias e políticas. O COMETRO é formado por alguns comitês acessórios, e o COMETRO é formado por 10 ministérios, CNI, DEC e EBNT, e alguns comitês que assessoram as formulações políticas dentro do CIMETRO. Né? Aqui tem onde é que está a diretoria, dentro da estrutura do IMETRO, né? Tem as diretorias, aqui está a nossa diretoria. Se tiverem, eu estou querendo fazer uma apresentação bem rápida, bem simples, se quiserem dúvidas, vocês podem tirar. Aqui tem a estrutura atual da diretoria, né? Você tem aqui a coordenação executiva, que faz assessoria administrativa, gestão, assessoria como um todo. Você tem a assessoria de medidas regulatórias, que é a área que coordena a elaboração da medida regulatória. Então, se caso vier a ser adotada alguma medida, essa área é a área responsável por coordenar.
Você tem aqui a divisão de qualidade regulatória, que é a divisão onde entram todas, a divisão a qual nós pertencemos, a Regiane é a chefe, cuida de todas as entradas de novas solicitações, assessoria de controle pré-mercado, que cuida da parte de anuência e registro, entre algumas outras atividades, com a divisão de vigilância do mercado, cuida da parte de fiscalização, acompanhamento de mercado, que é o Pedro, e uma divisão de verificação de estudos técnicos, cuida de, entre outras atividades, o PVC, que não conhece, Programa de Verificação da Conformidade, que são ensaiados produtos para verificar produtos que são regulamentados, para ver se de fato eles atendem aos requisitos do regulamento. Aqui tem como é que a diretoria está organizada. Hoje, você tem, as medidas, a habilidade de assessoria de regulatórias, elas não têm um corpo dedicado específico. Então, a diretoria foi organizada para trabalhar de forma matricial. Então, quem cuida hoje, né, quem cuidaria da elaboração do regulamento, seria uma pessoa ligada a outras divisões em conjunto, né? Porque ela foi organizada, a diretoria como um todo, em 4 áreas temáticas, área A, B, C e D, a área automotivos, produtos perigosos, acessibilidade, enfim. A área que cuidaria desse tema seria a área C, de construção civil. Então, caso seja adotada uma medida, por meio sob coordenação dessa assessoria aqui, seria desenvolvida a medida. Só que está também em discussão desse modelo ser revisto para criar uma unidade específica de divisão. Uma divisão específica um pouco dedicada, mas isso não está em discussão. Pode ser que em breve isso aconteça. Por enquanto, essa aqui é a nossa estrutura. Desculpa, gente. Só nosso colega ali da Eletrobras, embora eventualmente a medida pudesse venha eventualmente ser desenvolvida pela área C, obviamente que a gente reconhece que ela tem um impacto dentro da questão da eficiência das edificações, uma vez que assim, a equipe técnica já levantou algumas características dessas esquadrias que impactam diretamente na eficiência de refrigeração, enfim, no isolamento de calor, som. É discutir. Aqui está a competência normativa do metro. Né? O metro tem uma caráter meio específico, especial, porque o que diz a competência do metro, né? A competência específica da área de avaliação da conformidade, ela foi criada pela Lei 9933 de 99 e foi alterada, teve algumas alterações pela 12545 de 2011. Então, o que diz o artigo 3º? Né? Que o metro é competente para elaborar e expedir regulamentos técnicos na áreas que foram determinados pelo Cometro. Durante algum tempo, até 2011, pelo menos, o Cometro era uma entidade que detinha a competência normativa e o metro executava as determinações do Cometro. Então, como é que funcionava? Você tinha, quem conhece como assim, o plano de ação quadrienal, que era a autorização dos temas que o metro deveria tratar. A 12545 ela alterou nos artigos dessa lei e deu competência direta ao metro, sem ter passando com o metro, competência para expedir regulamentos técnicos. Mas tipo sobre o quê? Né? Regulamentos técnicos sobre produtos, insumos e serviços, desde que não constitua objeto de competência de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Ou seja, a gente chama de regulamentador em caráter suplementar. Aquilo que não é de competência de outro órgão, outra entidade regulamentadora em esfera federal, é competência do IMETRO. E tem que abranger, desde também que abrange os seguintes aspectos: né? Segurança, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, proteção do meio ambiente, prevenção de práticas enganosas de comércio. Daí dá para você ver como é que o escopo nosso é bem ampliado. Que aí você entende por que você tem uma área automotiva, produtos perigosos, acessibilidade. Por que é tão diversificado assim, né? Porque na lei ela deu essa competência
bastante disseminado. E aí, sobre que fases do processo, né, produtivo, da cadeia produtiva, que o INMET pode atuar, pode regulamentar. O artigo 5º ele estabelece que pessoas jurídicas públicas que são no mercado que possam fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, enfim, todos eles têm que cumprir os atos, os autorizações normativos pedidos pelo INMET. Então, a gente geralmente, na maioria dos casos, regulamenta a fabricação. Essa abrangência, pela lei, ela é bem ampliada. Aqui tem alguns exemplos, né, que seriam alguns exemplos de regulamentos nossos. Você tem eu destaquei aqui alguns que teriam a ver com construção civil. Né? Você vê que tem a parte de disjuntores, dispositivo elétrico, mesmo fundos de tomada, né? Estão na área B, que são na área de elétrica, né? Mas também você tem regulamentos de base de piso de aço, blocos completos de alvenaria e componentes centrais. E o metro já regulamenta alguns materiais de construção civil. Regulamenta poucos materiais se você quiser o universo, mas já tem alguma ação nesse sentido. Eu vou falar de medidas regulatórias. Então essa é uma visão nova que eu queria. O que aconteceu? A gente teve uma expansão muito grande no número de programas de certificação, e aí internamente a gente começou a perceber que em alguns casos a certificação pode não ser a melhor medida, a melhor alternativa. A partir dessa discussão, a gente criou, dentro do escopo ainda do INMET, por exemplo, que tipos de medidas que poderiam ser utilizadas. Então, a definição de medidas regulatórias, medidas destinadas a modificar o comportamento dos agentes para atingir determinados fins do regulamentador. Aí abrange tanto a regulamentação, são regras obrigatórias a ser seguidas, como medidas alternativas, são medidas de cunho voluntário. Aqui tem as medidas que a gente chegou até elas. Você tem em vermelho ali, são medidas que são compulsórias, né? Uma regulamentação em que não há liberdade do agente privado de seguir ou não seguir, atender ou não atender, que é o banimento, o regulamento técnico e o regulamento técnico associado à avaliação, à certificação compulsória. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem. Mas tem algumas são medidas de ordem voluntária, que é estímulo à normalização, autorregulação, parque voluntário, ação de orientação e divulgação, recomendação técnica e o termo de ajustamento de conduta. Eu vou pontuar, vou dar um exemplo de alguns desses também. Então veja só, que a gente pode chegar no final desse estudo e recomendar ação de divulgação e orientação, se a gente achar que o problema tem a ver com a ação, ou que essa tem a melhor relação custo-benefício com outras medidas. Então, é um universo muito maior da certificação de possibilidades que a gente chegue no final e recomenda e tem a decisão. Tem alguns exemplos de banimento. Esse aqui de chupeta customizada, da portaria método número 517, proibiu importação, confecção, importação e distribuição de madeiras e bicos de madeira customizada. Então, um exemplo de regulamento técnico que é bijuterias e joias. Né? Esse regulamento ele estabelece que um nível máximo de concentração de calo e chumbo nas bijuterias, só que ela não obriga que haja certificação, que haja avaliação de conformidade. Não obriga que haja atestação pelos fabricantes, importadores, comércio em geral, de que as autorizações atendam esses níveis máximos aí estabelecidos. Aqui já tem um exemplo de uma regulamentação com avaliação compulsória, que é o que todo mundo, quando olha para o Inmetro, acha que é o Inmetro que faz só isso. Né? Então, a gente, o maior volume nosso de regulamentações são de fato assim. Esse é o exemplo do de brinquedo, né, que tem um regulamento técnico, e além de ter um regulamento técnico que estabelece os requisitos que o brinquedo técnico deve atender, você tem a determinação que os brinquedos fabricados, importados, distribuídos a título gratuito ou oneroso devem ser submetidos compulsoriamente à avaliação da conformidade por meio do mecanismo de certificação.
caso, isso é por um regulamento técnico, os requisitos, os seguidos, e a determinação que seja feita a avaliação da conformidade. Aqui tem um exemplo de programa voluntário, que o INMETO faz também, é um programa de cachaça, que é um programa de certificação, que o INMETO estabelece os requisitos e procedimentos de avaliação da conformidade, só que ele é voluntário, não é obrigatório. Então, não conhece bem esse programa. E aí, é só para fazer é importante fazer isso, porque a gente tem programas de certificação, e tem um programa de esquadrilha, inclusive, como também são os programas secundários do PSQ, que o fato de um programa não ser um programa do INMETO de certificação, ou seja, não foi a gente que elaborou o procedimento, a diretoria de avaliação que não elaborou o procedimento, não quer dizer que o programa não esteja dentro do sistema do CIMETRO. Se o organismo que faz a certificação está acreditado junto ao INMETRO, o programa está dentro do sistema, apesar de não ser um programa do INMETRO. Por que eu estou chamando de programa do INMETRO? O programa do INMETRO são programas que, esses programas como o do INMETRO, voluntários, eles têm autorização do selo. A única diferença é que, nesse caso, os programas não terão autorização para usar o selo. Aqui tem um exemplo de ação de orientação e divulgação, que é uma parceria que a gente fez com o McDonald's, que ia na bandeja, uma série de recomendações de segurança para a criança. Em alguns casos, talvez essa ação seria suficiente, seria a ação mais correta, dependendo do tipo de problema que a gente está lidando. Tem outra também ação, que é participação no programa de casa, no sábado, que vai um técnico de INMETRO lá para poder fazer algumas orientações. A gente participa muito também do programa da Ana Maria Braga, né? Os colegas vai com alguma frequência lá para dar orientação de diversos temas. Aqui está um exemplo de recomendação técnica, que é no caso de requisitos gerais de sustentabilidade. Aqui a diferença é que você tem o que seria um regulamento técnico, seria requisitos técnicos, só que uma recomendação, só que eles são voluntários. Né? Você está recomendando, mas não é obrigatório seguir. Mas aqui não tem avaliação de conformidade associada. Essa que é a diferença. A gente faz por meio de uma instrução normativa, que é o nome que a gente chama do documento que estabelece essas recomendações. E aqui tem o orçamento de conduta, que na verdade quem faz é o Ministério Público, com a nossa acompanhamento, suporte, solicitação. Né? Então, vocês viram que pode ser diversas as medidas, né? Pode não ser a certificação compulsória recomendada, como também pode ser não ação ou qualquer uma dessas medidas. E essas medidas também não são, algumas delas podem ser em conjunto também adotadas, dependendo do problema que a gente esteja. Agora eu vou falar um pouco da entrada, de demandas, até que fase a gente está nesse estudo. O que já foi feito até agora em relação a esse estudo. Quem cuida disso é a divisão de qualidade regulatória. Aqui está como que o processo foi organizado, estruturado na entrada. Você tem o que a gente chama de subprocesso de solicitação de medidas regulatórias, que é quando alguma entidade procura a gente, como foi o caso, para poder criar regulamentar, fazer alguma ação regulatória em relação ao produto. Você tem também, se planejou, faz um monitoramento de regulamentadores, a gente vê o que está sendo regulamentado lá fora como insumo para a gente, temas que a gente vai estudar aqui para ver se vai adotar ou não. Então, isso aqui você tem um processo que é reativo, né, que depende de uma solicitação, e aqui um processo que é reativo que a gente busca. E tinha um processo que ainda não está, que a gente tinha pensado em fazer, que ainda não está estruturado, que é a gente procurar por meio de várias bases de dados, identificar problemas que eu uso completamente sem insumo para formar uma carteira, que aí sim, depois de formado, de uma análise inicial aqui, ela vai para a elaboração do estudo da IR nível 1, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa IR nível 1 ela pode ter um aprofundamento, que vai para a IR nível 2, ou pode aqui vir a recomendação de encerrar o assunto, não adotar nenhuma ação regulatória, nenhuma medida regulatória,
ou pode, a partir daqui, a recomendação por alguma medida regulatória. E aí vai ter um processo decisório, que eu vou mostrar para vocês depois, antes, e aí sim, depois virá o processo de desenvolvimento da medida. Aqui, só para vocês entenderem como é que é a solicitação de medidas regulatórias, quem já solicitou, entender mais ou menos como é que funciona, a gente envia um formulário pela de dados, esses dados são analisados para ver se tem fundamentação, se tem dados ali que sugerem, pelo menos de forma mais não tão aprofundada, que pode haver um problema com o produto. Se caso se o questionário está ok, se ele é fundamentado, a gente manda para a IRV1. Se não, a gente solicita a complementação de dados e, a partir dessa complementação, se esses dados, complementação, atendeu o que a gente entende que tem que ser complementado com a fundamentação, ele vai ser desenvolvido o estudo. Se não, o estudo também é encerrado. Geralmente também tem um prazo que a gente estabelece para poder enviar essas informações. Então, essa demanda aqui, ela já passou por todo esse processo e já está aqui. Né? A gente teve o envio de coleta de informação, que foi de volta de setembro. Julho. Depois eu vou mostrar essas datas. Julho, início foi julho. O formulário, enfim. O AR foi julho. E aí já passou por análise, a gente solicitou a complementação de informações, os meus dados não estavam suficientes, a gente solicitou nova, aí vieram novos dados, depois eu vou mostrar o que já foi feito em relação a isso. A gente, para elaborar esse último região já adiantou, a gente está usando como base um guia de análise de impacto regulatório que a Casa Civil ela elaborou para poder regulamentar a análise de impacto regulatório das agências reguladoras. O que acontece? Tem uma lei das agências reguladoras que está em curso da discussão no Congresso, que foi aprovada, todas as agências reguladoras serão obrigadas a realizar a análise de impacto regulatório prévio à decisão. Então, não vai poder haver nenhuma decisão regulatória, aliás, nenhuma não, com algumas exceções de baixo impacto, de mudança administrativa, que são obrigados, e ela estabeleceu um guia de como fazer esse procedimento. Então a gente está seguindo esse guia, já alinhando ao que seria uma política nacional voltada para a qualidade regulatória, apesar de ser inicialmente pensado só nas agências reguladoras. Ele tem uma diretriz e um guia. Né? Aqui está a definição de análise de impacto regulatório, eu acho que isso é importante para vocês até entenderem como que a gente vai chegar a uma recomendação. A definição, que é um processo sistemático baseado em evidências, isso é fundamental, porque a percepção de vocês é importante, mas fundamentalmente a percepção, as afirmações vão ter que ser corroboradas por dados e evidências. Né? E é isso sim que preconiza o processo. E aí a gente não pode, tecnicamente, fazer uma recomendação se não tiverem dados que suportem essa recomendação. Buscava ali, a partir da definição de um problema regulatório, possíveis impactos das alternativas. Então, a partir do problema, a gente vai definir alternativas regulatórias e vai analisar o impacto de cada uma delas, custo-benefício, e a partir daí fazer a recomendação. E com a finalidade de orientar e estudiar a tomar a decisão. Então, o estudo ele não toma a decisão. O estudo ele vai fazer uma recomendação, posteriormente, no âmbito da diretoria, vai se tomar a decisão de que pode ser a medida recomendada e pode não ser. Apesar de que no nosso histórico, só teve, não tenho certo, mas certamente mais de 90% dos casos seguiram a recomendação. E alguns casos, foram 3 casos que não seguiram, que eu me lembro, só que também foi fundamentado. Né? Foi casos em que o estudo recomendava uma coisa, mas você tinha um programa de análise de produto que indicava outro caminho. Então, não foi também uma decisão não fundamentada. Né? Foi diferente da recomendação do estudo, mas porém fundamentada. E contribuir para que a análise seja mais efetiva, eficaz e eficiente. Aqui tem um conteúdo para estudo, vocês vão entender porque esse estudo vai para a consulta pública. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que responder perguntas que estão no estudo. Né? Você tem aqui um sumário executivo, um resumo, a identificação do problema, que é uma das partes mais fundamentais do estudo, que vai orientar toda a parte que prossegue, que é a identificação dos atores, a identificação da base legal, a definição dos objetivos que você vai ter que alcançar com a medida,
descrição das alternativas, análise do impacto dessas alternativas e prevê-se também nesse estudo a estratégia de implementação, fiscalização e monitoramento, consideração sobre as contribuições recebidas ao longo do processo e assinatura dos responsáveis pelo estudo. Se a gente entender que tem que fazer a nível 2, além dessas informações, você tem experiência internacional sobre o tema, o impacto das alternativas sobre diferentes grupos, e aqui tem uma ideia de uma coisa mais quantitativa, de análise de impacto, e o risco das opções. Aqui está o processo, né? Você vê como é que nós estamos no início do processo. O processo começa com a definição do problema, a partir da definição do problema. Você vai identificar os atores afetados pelo problema, a base legal, os objetivos, o mapeamento das alternativas, o impacto e assim por diante. Né? Então, a partir do problema, que as outras etapas, o curso das outras etapas é seguido. Alguém está tirando foto? Eu vou enviar depois essa apresentação, se preocupar com foto. Outra coisa também, a gente vai ver a gravação, né? Está gravando, se a pessoa correr bem, a gente pode utilizar também a gravação. A ideia era fazer a transmissão ao vivo e depois gravar, mas a gente pode utilizar também. Aqui está o ciclo, né? Você tem um estudo, depois tem uma aprovação inicial no âmbito da divisão ainda, depois você tem a apreciação do comitê interno dentro da divisão e, por fim, a decisão da diretoria, que é em conjunto com a presidência. Né? Aqui tem o que já foi, o que foi inicialmente planejado, o programa, que já vocês vão ver que já não foi cumprido, né? A ideia nossa inicial era fazer essa reunião no dia 25 de janeiro, mas também 25 de janeiro era ser realmente, acho que um erro de planejamento, né? De cronograma que não. A gente está um pouco atrasado no cronograma, só que a gente vai manter a ideia de ver se. Eu acho que provavelmente a gente não vai conseguir terminar o estudo em abril. Provavelmente a gente atrase um mês, 2 meses a conclusão. A ideia não é também postergar esse estudo indefinidamente. Trabalhar em cima de um prazo que seja razoável, até porque a ansiedade do setor de ver esse assunto tratado e resolvido. Então depois esse estudo vai para consulta pública, vai ficar com 45 dias de consulta pública e depois tem um tempo que é de análise da consulta pública até vir o relatório final, que a gente tinha imaginado que seria publicado já final, com decisão, em julho. Isso. No slide anterior, a gente estava colocando a questão da consulta pública. Ela ficaria em que? Aqui ainda. Na verdade, o estudo prévio para a consulta pública ele passa por decisão interna também. Mas aí, avaliar para ir para a consulta pública. Não é a decisão final de qual medida vai ser realizada. E aqui tem as datas que a gente tinha previsto, de fazer com as partes interessadas, que é essa aqui que já furou a data, e a outra a gente tinha planejado fazer mais uma reunião na consolidação da consulta pública, né? Para discutir aí já o tratamento do que viesse. Agora, se vocês acharem pertinente a gente fazer outra reunião, aí fica a critério de vocês, a gente discute também, desde que, lógico, a gente vai tentar manter um cronograma, um prazo, para não indefinidamente ficar lidando com o tempo. Mas se vocês acharem pertinente, no final a gente vai, para a reunião, a gente pode já se organizar. E tem outras formas também da gente interagir por e-mail também, com informações. A gente está aberto também a recebê-los aqui. A gente já tem uma reunião hoje à tarde, né, com a FEAL, outras associações, laboratórios, se quiserem, a gente está aberto para poder conversar, ter dúvidas, receber informações. Aqui tem o que já foi feito, né? Aqui foi em junho, realmente, julho, foi recebido o formulário de coleta de dados. A gente, ainda em agosto, a gente pediu que informações complementares. A partir daí a gente fez 2 reuniões, que eram, aqui vinha informações complementares e daqui vinha a ideia, pedido de mais informações complementares. A gente fez a reunião em setembro com a Abraesp e a BIE e outra em outubro, né? E o estudo começou mesmo de fato em dezembro, dia 7 de dezembro por aí.
No dia 13 e 14 a gente fez uma visita técnica, o convite nós pedimos e eles organizaram para a gente a visita técnica, alguns fabricantes, laboratórios, fabricantes de perfis, de alumínio, de comércio, para tentar visualizar e entender melhor como é que funciona a produção, quais são os problemas, identificar de forma mais em loco. Foi no dia 13 e a gente fez uma outra reunião, que era a última reunião que a gente recebeu informações complementares, que foi agora em setembro, dia 22 de fevereiro. Então, agora finalizando, né, vocês entenderam o contexto geral, o que a gente quer com essa reunião? Entender se na percepção de vocês, de fato, existe um problema que possa vir, que requer alguma medida regulatória do método, tendo em vista essa visão ampliada de medida regulatória. Né? Vamos pensar, a gente não quer aqui discutir se precisa ou não de ter uma certificação. A gente quer discutir se precisa ou não de alguma medida regulatória do método, na percepção de vocês. Qual que é, se há um problema que possa justificar. Aqui são as questões que vão ser respondidas no estudo, né? Que é parte da identificação do problema, que é sobre o contexto, o problema está inserido, a natureza do problema, suas consequências, quais são as causas, né? Por exemplo, se existem vários acidentes com esquadrias, por que isso acontece? Quais são as causas? Essa questão é relevante. Qual a extensão da magnitude do problema, né? Pode ser que seja um problema grave, um problema não tão grave, que isso vai também modificar e influenciar o tipo de medida, né? Que vai ser mais adequada. E se há expectativa que esse problema no futuro ele persiste ou ele se resolva em função das medidas das ações que já são realizadas no momento. Bom, eu acabei, apesar de ter essas perguntas, a gente achou melhor fazer a discussão de forma aberta, para entender o contexto do que pontuar cada um. Então é isso. Alguém que quer fazer uma colocação, uma dúvida? Tranquilo? Então agora a gente vai para a apresentação de fato do tema que a gente vai discutir hoje. Por favor. Inclusive, as atas das reuniões que nós temos a gente disponibiliza. Se alguém quiser também discutir o assunto, também as atas disponibilizadas. Todas as reuniões que nós estamos. Novamente, para quem não deu bom dia. É muito bom ver o número de entidades aqui presentes, interessadas pelo pleito. Eu acho que isso significa que as esquadrias precisam realmente ser discutidas. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Como é do conhecimento de todos, a Abraesp e a BIE, que são entidades representativas no segmento de esquadrias, entraram com um pleito junto ao IMETRO. Tá? E agora a gente vai falar da motivação, do porquê que esse pleito foi iniciado. Ok? Em outubro de 2015 foi criada uma ferramenta digital. Essa ferramenta digital, a função dela era explicar para o consumidor, para o usuário da esquadria, os benefícios de uma esquadria dentro de norma. E qual não foi a surpresa da associação quando essa ferramenta passou a ser utilizada pelo consumidor para reclamar? No começo eles começaram reclamando de funcionamento. Minha esquadria não funciona, minha janela não abre, minha porta não fecha. Só que aí começaram a aparecer acidentes. Quando a gente viu que esse volume estava aumentando, nós levamos até a diretoria da entidade e dissemos, olha, está acontecendo isso. Aí a diretoria pediu, ordenou que a gente fosse a fundo. E o resultado foi muito ruim.
Ao finalizar o primeiro estudo, a gente chegou à conclusão que uma esquadria dentro de norma não é uma questão de qualidade. Uma esquadria dentro de norma é uma questão de vida ou de morte. Eu gostaria que vocês olhassem para esses 8 rostos aqui. O rosto da Maria Paula, de 9 anos, do Ederson, de 34, do Mateus, de 9, do Luiz Otávio, de 1 ano e 9 meses, do João, 7 aninhos, do seu Domingos Domiciliano, de 85 anos, da Júlia, de 9, e do Gustavo, de 5. Todos esses rostos estariam vivos se o fabricante que produziu a esquadria que os vitimou tivesse feito esse produto dentro de norma. O menino Gustavo, de 5 anos, estaria vivo se o fabricante que fez aquele maxiar tivesse colocado o travamento de limite de abertura. Se isso tivesse sido feito, o pequeno Gustavo não teria despencado de 26 andares, porque ele passou por aquele pão. O Luiz Otávio, de 1 ano e 9 meses, estaria vivo se o fabricante que fez a porta, que amassou o crânio desse bebê, tivesse ensaiado essa porta com os ciclos de abertura e fechamento. O menino Mateus, de 9 anos, ele estaria vivo se o fabricante que fez a porta, que cortou a artéria dele, tivesse usado vidro de segurança como determina a norma técnica. O seu Domingos, pescador aposentado, estaria vivo se o fabricante que fez a janela, que caiu no peito dele enquanto ele estava internado no hospital, se recuperando de uma cirurgia, tivesse feito os ensaios na porta, desculpa, na janela, tá? Ensaios previstos em norma, ensaio de ciclo de abertura e fechamento, ensaio de resistência à fricção, está previsto em norma. A garota Maria Paula, agora, em dezembro de 2017, ela estaria viva se a porta de correr, que o fabricante optou por não colocar vidro de segurança, não tivesse cortado a artéria dela, se eu não me engano, embaixo da axila. Todos esses acontecimentos, eles ocorreram entre o ano de 2015 e entre o ano de 2017. Aqui nós temos 8 casos, foram apresentados 5 casos para vocês. Mas não são somente casos de morte. Existe também, tão grave quanto isso, 19 casos de lesões corporais. 19 casos que não teriam acontecido se o fabricante tivesse produzido essas esquadrias dentro de norma. Então chegamos à conclusão que fabricar uma esquadria dentro de norma não é uma questão de qualidade. É uma questão de vida ou morte, ou é uma questão de integridade física. O médico Jorge não teria entrado em coma se o fabricante da janela, cuja folha se soltou do 8º andar e atingiu ele lá embaixo, tivesse ensaiado e aprovado essa janela. No ensaio, que agora me foge. Carga uniformemente distribuída. Resistência. E resistência à fricção. O pequeno Murilo, de 4 anos, ele não teria ficado entre a vida e a morte se o fabricante tivesse colocado vidro de segurança. E o vidro não teria seccionado as veias do pescoço dele. O músico da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo não teria dado entrada no hospital em estado crítico
se o fabricante que produziu a janela, cuja folha se soltou e despencou do quinto andar sobre ele, tivesse feito o ensaio de cargas uniformemente distribuídas. E é interessante notar que testemunhas relataram que naquela manhã estava ventando muito. São 19 casos. Apresentei 3. Mas não são somente esses casos que levam a crer que é necessário se olhar para as esquadrias de uma forma diferente. Foram mais de 370 casos de danos ao patrimônio. Foram inúmeros casos de furto mediante arrombamento, onde a porta ou a janela, que teriam a função de oferecer resistência, se comportaram como uma folha de papel. E aí bens foram levados. E em muitos casos, levaram tudo que o cara tinha, porque ele não tinha quase nada. E aqui, você teria uma resistência maior se essa porta tivesse sido ensaiada e aprovada nos ensaios de impacto de corpo mole. E você teria uma resistência maior da janela se essa janela tivesse sido ensaiada e aprovada na resistência à fricção. Além dos casos de furto, detectamos inúmeros casos de infiltração pela janela. Água da chuva, não encontrando vedação, escorrendo pela parede, chegando ao piso, danificando o piso, danificando aparelhos eletrônicos. Isso não aconteceria se a janela tivesse sido ensaiada nos ensaios de estanqueidade previstos na norma. Essa água não entraria. Nesse caso tem uma componente de instalação também. Eu gostaria, sem querer interromper, mas se a gente puder fazer as perguntas ao final, aí eu consigo fluir, mas tá, a gente pode discutir sobre isso. Só dando uma parte, o escorrimento ocorreria por fora da janela e não pelo trilho que caiu para dentro. Então tem vídeos que estão com o Inmetro, onde o consumidor filma aquela água enchendo o trilho e escorrendo pela parede. Aí não é instalação, aí é falta de vedação. Aí é falta de vedação, Tá? Danos ao patrimônio. Não é somente isso que essa chuva vai causar. Essa água da chuva que escorre pela parede, ela cria um ambiente propício para o aparecimento de fungos, mofo, que comprovadamente são causadores de doenças respiratórias e que atingem principalmente mulheres grávidas, crianças e idosos. Isso é um problema de vedação. E é um problema de vedação também quando a poluição sonora não é atenuada pela janela. E já está mais do que comprovado pelos estudos de que isso causa problemas até cardíacos. Principalmente quando o sono não ocorre. E essa falta de atendimento à norma causa risco à saúde. Então todos esses casos que estão parcialmente apresentados aqui, eles compuseram um material. E esse material foi entregue ao Inmetro. Eu gostaria de mostrar uma linha do tempo. O Raimson já falou, mas eu gostaria de mostrar o que foi entregue ao Inmetro. A partir do momento que a gente, em junho de 2017, solicitou ao Inmetro que avaliasse a possibilidade de fazer um pleito, uma enorme troca de informações aconteceu. O Inmetro solicitando, a gente encaminhando. E algumas a gente encaminhando por conta para discutir. E é interessante notar que, como no começo lá, a gente estimulou a cadeia da construção civil e nos passar informação, as informações continuaram chegando vídeos, continuaram chegando reportagens, e tudo isso era sistematicamente encaminhado ao Inmetro. Então eu gostaria de fazer uma linha do tempo dos meses e dos materiais que foram entregues. Logo após a nossa entrada, em junho, em setembro de 2017, a gente encaminhou entre esses materiais novas reportagens, reclamações e vídeos de acidentes por falha na estrutura da esquadria. E também reportagens, reclamações e vídeos de acidentes
ocasionada pelas infiltrações nas esquadrias. Em outubro, uma nova leva de informações. Apresentamos a pedido do método custo dos produtos conformes e não conformes. E novas reportagens de reclamações e vídeos que nos chegavam. Em novembro de 17, encaminhamos um estudo de custos no processo comparativo da certificação das esquadrias. Como o Raimson já disse, em dezembro houve a decisão do Inmetro encaminhar a equipe a campo, para que eles verificassem em loco o que estava acontecendo. Aí eles visitaram fábricas, eles visitaram uma empresa de extrusão de alumínio, um laboratório, mas o interessante é quando eles foram às lojas, se passando por consumidor. E a Raquel teve uma experiência, que ela nos relatou depois, que ao chegar ao balconista e o lojista e verificar que aquele produto tinha uma qualidade muito inferior, ela questionou, mas não tem uma norma? Aí o lojista virou e falou, já teve, não tem mais. Agora pode vender tudo. E não foi uma vez, parece que foram em 2 lojas que o cara disse isso a ela. Então é isso que o consumidor se depara na ponta, já teve. Não tem mais. Em janeiro de 18, a gente mandou para eles um volume de vendas de produtos aprovados e reprovados mediante os ensaios que eles já tinham. E, principalmente, uma estimativa dos produtos comercializados sem vidro de segurança e sem um limitador de abertura no maxiar. Em fevereiro, que foi a última, a gente encaminhou para eles um custo de implantação do SGQ e novas reportagens e reclamações. Se eu não me engano, até semana passada a gente encaminhou um novo vídeo que nos chegou de um acidente em Varginha. Porque a partir do momento que você cutuca a cadeia, ela começa a responder e é um volume muito grande de informações. Agora, todas essas informações você obtém na internet também. Você tem isso em jornais, você tem isso pela imprensa. Agora, tem uma informação que eu gostaria de trazer para vocês, que eu gostaria de esmiuçar com vocês, mas isso a gente não vai achar na imprensa. Isso a gente não vai achar nos meios de comunicação. E é importante duas situações serem claras aqui. Primeiro, essa informação que eu vou passar é do segmento de esquadrias. E segundo, os números que eu vou apresentar, são 3 gráficos, eles são números oficiais, retirados de relatórios oficiais. E eles vão demonstrar a vulnerabilidade que o consumidor tem em relação às esquadrias que não atendem à norma técnica. Ok? Existem fabricantes, alguns, mal intencionados. O que são esses fabricantes mal intencionados? São aqueles fabricantes que percebem que está havendo avaliação de conformidade. E está havendo ação de combate à não conformidade. Aí o que esse fabricante faz? Opa, vou colocar o meu produto dentro de norma. Agora, se esse fabricante percebe que não estão ocorrendo ações para avaliar a conformidade da esquadria e que não estão ocorrendo ações para combater essa não conformidade, ele deixa esse assunto de lado. É aí a lei do tudo pode, é a lei do que eu posso fazer qualquer coisa. Historicamente, quem operacionaliza ação de avaliação da conformidade e ação de combate à não conformidade são as associações. As associações fazem esse papel. Então a associação delibera como avaliar a conformidade e quais ações de combate à não conformidade ela vai realizar. É assim que funciona no mercado. Mas a associação pode resolver, não vou avaliar nada. Deixa esse negócio para lá. Ou pior, ela pode vir avaliando e de repente ela fala, não vou avaliar mais. É como se ela fosse ao mercado com uma plaquinha, volto logo, e se retira.
Então eu vou mostrar 3 gráficos para vocês que espelham esse cenário. Acompanhamento de empresas no mercado pelas associações nos últimos 5 anos. No ano de 2013, 30 empresas eram acompanhadas no mercado nas esquadrias de aço e 162 empresas eram acompanhadas no mercado pelas esquadrias de alumínio. Total, 192 empresas. Aqui não temos nenhuma esquadria de PVC nesse ano. Em 2014, 37 empresas eram acompanhadas no mercado pelas esquadrias de aço. 231 empresas eram acompanhadas no mercado pelas esquadrias de alumínio. Total, 268 empresas. No ano de 2015, 36 empresas eram acompanhadas no mercado nas esquadrias de aço, nenhuma empresa pelas esquadrias de alumínio e nenhuma empresa pelas esquadrias de PVC. No ano de 2016, 41 empresas foram acompanhadas no mercado pelas esquadrias de aço, nenhuma pela esquadria de alumínio e nenhuma pela esquadria de PVC. 2017, 39 empresas pelas esquadrias de aço, nenhuma pela esquadria de alumínio e nenhuma pela esquadria de PVC. O que é acompanhamento no mercado? Não é fábrica. É você ir à loja, comprar o produto. É você ir à obra e pegar o produto e mandar para o laboratório. E aí você ensaia. E aí você faz as ações de combate à não conformidade de acordo com aquele resultado. Então, se a gente ensaia, resultado dos ensaios de acompanhamento no mercado pelas associações. Em 2013, obrigado. 36 ensaios realizados pelas esquadrias de alumínio, nenhum pelas esquadrias de aço e nenhum pelas esquadrias de PVC. Em 2014, 105 ensaios realizados pelas esquadrias de aço, 56 pelas esquadrias de alumínio, nenhuma pela de PVC, total 161 ensaios. No ano de 2015, 86 ensaios realizados pelas esquadrias de aço, nenhum ensaio realizado pelas esquadrias de alumínio e nenhum ensaio realizado pelas esquadrias de PVC no mercado. Em 2016, 29 ensaios realizados pelas esquadrias de aço, nenhum pelas esquadrias de alumínio e nenhum pelas esquadrias de PVC. E aí, em 2017, o estupendo número de 2 ensaios realizados no mercado pelas esquadrias de aço. Se você avalia a empresa e se você avalia o ensaio, a informação principal. As associações escolhem qual tipologia irão avaliar. Elas decidem, iremos avaliar essas tipologias. E a partir daí ela vai fazer as ações que a gente conversou aqui. E principal, ela declara quais tipologias estão sendo avaliadas. Tipologias de esquadrias acompanhadas no mercado pelas associações. Em 2013, eram 12 tipologias das esquadrias de aço, 7 das esquadrias de alumínio, nenhuma das esquadrias de PVC. Em 2014, 25 tipologias de esquadrias de aço, 12 de esquadrias de alumínio, nenhuma de PVC. Em 2015, 28 esquadrias de aço, nenhuma esquadria de alumínio, nenhuma esquadria de PVC. Em 2016, 34 tipologias de aço, nenhuma de esquadria de alumínio, nenhuma esquadria de PVC. Em 2017, as entidades, as associações, de forma isolada, optaram por, a partir desse momento, vamos avaliar 2 tipologias, 2 janelas. Aqui é muito claro o recado das associações ao consumidor. Por isso que eu digo da vulnerabilidade do consumidor. O recado é, meu amigo, a partir de agora, eu vou olhar 2 janelas. A janela de 2 folhas e a janela de 3 folhas. A porta de correr, a porta de abrir, aquele basculante, o vidro de segurança, as outras janelas, 4 folhas, 6 folhas, é por sua conta. Boa sorte. Vendo esse cenário, como é que vocês acham que aquele fabricante mal intencionado se comporta?
Ele mente. Ele vai ao mercado mentindo. Ele vai até os lojistas mentindo. Ele mente para o consumidor. Esse daqui é um fabricante que estava sofrendo ação de combate à não conformidade. Aí o que ele fez? Soltou um comunicado, e como ele, vários fizeram isso. E nesse comunicado ele diz: existem sim normas da ABNT. Normas não são lei, portanto não são obrigatórias. Até porque é uma norma e não uma lei. Podemos vender nossos produtos a qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica. O que não podemos é atender somente obras em seu memorial descritivo, onde no seu memorial descritivo constem informações de que os produtos devem seguir as normas já existentes no mercado. E por fim, ele põe o nome, logicamente eu não vou colocar o nome dele ali. A empresa fulano de tal sempre trabalhou cumprindo todas as exigências impostas e continua trabalhando para manter a qualidade de seus produtos, mas nem por isso pratica concorrência desleal ou tenta de alguma maneira ludibriar seus clientes para obter vantagem. Esse cara aqui foi pego em 4 ensaios sucessivos e todos reprovados. E ele solta um comunicado desse e é a palavra dele que passa a viger. E como é que o lojista fica nessa história toda? Porque o lojista recebe isso daí e não recebe a contrapartida das associações. Espera aí, isso aí não é assim. E o lojista não vende só esquadria. Aí o lojista se manifesta. Isso aqui é uma grande rede de lojas. Por motivos óbvios, não está aqui identificado. E ela foi interpelada: por que você está vendendo produto fora de norma? E nós mandamos o material dizendo que mata. E aí ele respondeu: não, nós temos muito interesse no desenvolvimento da cultura de venda de produtos dentro das normas e que a qualidade esteja sempre como principal referência. E finaliza dessa forma: gostaríamos de já poder trabalhar a questão das esquadrias, mas aguardamos o momento adequado. Na nossa empresa somos um grande vendedor de esquadrias, mas temos consciência que esse produto que vendemos não tem a qualidade necessária. Esquadrilha não é questão de qualidade, é questão de vida ou morte. Mas não podemos retirar os produtos, pois assim comprometemos a competitividade do nosso negócio. Esse escreveu. Outros pensam dessa forma, porque lhes falta informação e eles se deparam com o quê? Com os comunicados do fabricante mal intencionado e com os representantes desse fabricante na ponta. E aí, isso é uma grande rede, imagine as lojas menores. Eu gostaria, para encerrar, de fazer um último comentário. Qual é o cenário hoje? O cenário hoje é de morte, o cenário hoje é de ferimento grave, mutilação. É um cenário onde alguns fabricantes mal intencionados estão aí pouco se importando a consequência em vender aquilo que vai ter e não se preocupam em fazer esse produto dentro de norma. É um cenário onde as associações já mostraram ao longo dos anos que são incompetentes para retroceder esse negócio. Então é por esse cenário que nós pedimos a mão do Estado, em especial do Inmetro. Por quê? Porque o Inmetro tem competência legal para isso, mas principalmente o Inmetro tem reconhecimento e o respeito da sociedade. A gente não pode deixar mais que meios como dessas lojas e esses comunicados desses fabricantes sejam as assinaturas em mais um atestado de óbito. Não dá. Obrigado. Bom, pessoal, prefere fazer o intervalo agora ou está calor o suficiente para a apresentação de jornadas? Querem começar o debate agora ou prefere fazer uma pausa e depois... Com 10 minutos só. Essa porta aqui, ó. Agora assim, né?
Pode